Muito bem, galera. Boa tarde, boa noite. Para quem ainda está num lugar onde o sol aparece, é boa tarde. Se no seu local onde você mora já está um pouquinho mais escuro, boa noite. Aqui é boa tarde. Vamos lá? Vamos começar mais uma aulinha. Vamos lá. Eu queria saber se tem alguém presente para dizer se está tudo ok com o áudio. Está tudo ok com a imagem, se vocês estão me vendo, me ouvindo bem, para a gente começar desde já nossa aula de hoje, que eu sei que vai ser muito legal e interessante para você, tem bastante coisa bacana para dizer para vocês hoje. Então, se você está chegando aí, me dá uma boa noite, me dá uma boa noite para me deixar mais feliz. Se você vai assistir depois essa aula, tá? Eu queria dizer para você que hoje eu vou falar um pouquinho sobre os caminhos. O que são esses caminhos para um estudante que quer passar num curso, seja medicina, seja psicologia, direito, história, geografia, enfim, o curso que você desejar para a sua vida, eu vou trazer algumas coisas que eu tenho certeza que vai fazer sentido para você, tá? Se você está chegando, já dá um like nesse vídeo, compartilhe ele com seus colegas, né? Se você tiver alguma sugestão de vídeo, pode deixar também, porque toda quarta-feira, às 6 horas da tarde, eu vou estar aqui ao vivo, né? Essa live vai ficar salva aí durante um tempo, para vocês poderem assistir e acompanhar tudo que eu preparo aqui para vocês durante a semana. Eu sou o professor Alisson, para quem não me conhece, tá? Professor de História, professor de cursinhos, orientador de estudos para alunos que querem ingressar nas universidades, principalmente de medicina. Hoje, junto com a Sala do Saber, que é a melhor plataforma de ensino à distância do Brasil, a gente tem um plano especialmente voltado para quem quer cursar medicina, onde eu faço uma orientação para os meus alunos. Eu sei que muitos dos meus alunos estão aqui me acompanhando agora, e quem estiver, eu quero que coloque aí o nominho, quem é que está presente aí agora, né? Coloca o nominho, a cidade que você está falando, para a gente poder começar o nosso bate-papo, né? Eu acho que está tudo ok. Vamos iniciar? Muito bem. Como escolher o seu caminho? É um título que eu coloquei para a aula de hoje, um pouco, talvez, estranho, né, para muitos alunos. Será que o professor quer dizer com isso? Né? O que ele tem para dizer com esse título? Muito bem. Se você viu a descrição desse vídeo, você viu que eu coloquei algumas coisas, né? Como, por exemplo, umas perguntinhas importantes para os alunos que vão fazer vestibular. E as perguntas que eu sempre coloco para os meus alunos é: qual curso você deseja e em que universidade você pretende cursar? São perguntas muito significativas, perguntas muito importantes que vocês precisam responder, tá? Vou colocar aqui. E eu vou dizer por que essas perguntas são importantes. Por que você deve escolher o seu caminho, tá? Quando um aluno chega até mim, ele quer passar num determinado curso. Grande maioria, eles querem fazer medicina. Talvez você esteja aí e você seja meu aluno e queira fazer medicina. Então, o aluno sabe o curso que ele quer, mas muitos alunos não sabem onde ele quer e qual que é o desempenho necessário para ele passar no curso que ele deseja, tá? Por que isso é importante? Saber aonde você quer cursar e saber qual que é o desempenho necessário, tá? Por que isso é importante? Galera, as primeiras etapas que você tem que ter para você que vai fazer o vestibular, para você que vai fazer o Enem. E eu sempre falo isso para meus alunos e eu tenho percebido, já que eu atendo muitos alunos, e, a princípio, muitos alunos ainda não têm os dados necessários para começar a estudar. É muito comum os alunos sentarem, assinarem uma plataforma e começarem a assistir às aulas, sem muito método, sem muita clareza do que está estudando, e daqui a pouco ele começa a se sentir perdido. Não sabe aonde ele está, não sabe por onde começar, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele se sente perdido, né? Como um cego no tiroteio. E aí, então, esse aluno precisa de orientação
Muitos desses alunos acabam indo para um plano onde eles têm uma orientação, e aí eu faço algumas perguntas e eu percebo que realmente o aluno se encontra perdido. E galera, a gente precisa se encontrar. Primeira coisa que vocês precisam saber é para onde vocês vão. Eu sempre uso como alegoria, para poder enfatizar isso, a questão da viagem, né? Ou seja, você mora numa cidade e você quer ir para outra cidade, né? Muito bem. Se você vai para uma outra cidade, você precisa de algumas informações preliminares. Vamos lá, coloca aí para mim, se alguém estiver ao vivo, que cidade você mora, onde você mora. Coloca aí para mim, por favor. A Beatriz está aí? Ô Bia, onde você mora mesmo? Fala para mim. Eu quero saber onde você mora. Por quê? Porque eu vou dizer para você onde eu moro, né? E dependendo da cidade onde você mora, eu vou ter algumas dificuldades de chegar até aí. Eu preciso saber de algumas informações preliminares para fazer uma viagem. Eu quero viajar com a minha família na Páscoa e eu vou, né, para Salvador. Estou dando um exemplo. Queria muito ir para Salvador. Eu moro, né, aqui no Paraná, na cidade de Londrina. Muito bem. A Beatriz mora em Curitiba, certo? A Beatriz mora em Curitiba. Oi, Suzana, boa tarde. Curitiba, a Londrina, não é tão longe, né? Dá para eu pegar aqui, né, a BR-376, eu chego em Curitiba em mais ou menos 4 horas, 5 horas de carro, né? É uma distância considerável, mas eu consigo ir para Curitiba. Já a Maria Eugênia mora em Brasília. Muito bem, Maria Eugênia, você mora lá em Brasília. Para eu sair da minha cidade e ir a Brasília, aí eu vou precisar estudar algumas coisas antes. Eu preciso saber exatamente onde está Brasília, a distância de Brasília até a minha cidade, que é Londrina, saber quais as estradas que eu vou pegar se eu for de carro, quanto tempo mais ou menos eu vou demorar para chegar até Brasília. A Suzana, se eu não me engano, mora um pouquinho além, né, Suzana? Então, eu preciso saber exatamente onde está o local para onde eu vou. Se é Brasília, a quanto tempo de distância está Brasília de Londrina? Só assim eu vou conseguir fazer um trajeto, né? Traçar um objetivo de viagem. Poxa, daqui lá dá mais de 1.000 quilômetros. Eu não vou conseguir fazer em um dia de carro. Provavelmente eu vou ter que parar, vou ter que dormir, vou ter que almoçar, enfim, né? A Suzana de Governador Valadares. Não, é mais perto, né? Enfim, eu preciso saber para onde eu vou. Por que eu preciso saber para onde eu vou? Porque eu preciso programar a minha viagem, né? E quando você vai estudar para um vestibular, você também precisa programar a sua viagem. Então, estudar para o vestibular é também escolher um caminho. Vamos lá, tá? Vamos supor que você tenha escolhido um caminho, né, um destino, certo? O seu destino final é a FUVEST, né? Então eu quero fazer medicina na FUVEST. Eu já sei aonde eu quero chegar. Eu quero chegar aqui, ó, nesse ponto. Coisa horrível que eu escrevi aqui, né? Mas vai melhorar. FUVEST. Vou fazer de novo, né? Porque está muito feio. Fica tranquilo, né? Escrevo um pouquinho melhor do que isso. Então eu quero chegar aqui, nesse ponto. Ah, muito bem, professor. Esse ponto é o quê? É a FUVEST. Eu quero medicina na FUVEST. Tá? E para eu chegar nesse ponto, eu preciso saber de algumas informações preliminares. E aqui está alguns defeitos que os alunos cometem. Os alunos querem entrar na FUVEST, mas eles não têm informações preliminares. Como, por exemplo, qual é o processo seletivo, né? Aliás, né, o aluno quer entrar na USP, mas ele não conhece o processo seletivo. Né? Aqui eu ia colocar a USP, tá, gente? E aí eu já entreguei, né? O aluno quer entrar na USP, e aí ele não sabe qual que é o processo seletivo para ele entrar na USP. Aí ele vai atrás, descobre que o processo seletivo para ele entrar na USP é a FUVEST, o vestibular da FUVEST. Beleza. Só que esse não é o único processo seletivo. Né? Para você entrar na USP, você entra também pelo Enem.
né? Em muitos cursos você entra pelo Enem. Então ele tem dois caminhos aqui para chegar no destino final dele, que é a USP. Só que vejam, ele ainda precisa calcular algumas coisas, né? Ele precisa saber qual que é o desempenho necessário para ele chegar nesse destino. Qual que é o desempenho? Eu falo isso muito para os meus alunos. Você sabe qual que é o desempenho necessário para você chegar lá na universidade que você deseja, né? A Suzana, ela quer passar em medicina em qual universidade mesmo, Suzana? Na UFMG, né? Em alguma universidade de Minas Gerais. A Maria Eugênia quer passar em medicina onde? Na ESCS, hein? A Beatriz quer passar no curso que ela deseja aonde? Na UFPR, na Universidade Federal do Paraná, ou em uma outra universidade. Então você já sabe para onde você vai, né? Agora, você precisa saber o desempenho, tá? O desempenho. A Suzana quer na UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. Qual que é o desempenho necessário da UFJF para você passar? Qual que é o desempenho necessário da ESCS para Maria Eugênia passar? Ou da universidade que você escolheu. E por que esse ponto é muito importante? Porque levantando esses dados, galera, você consegue definir exatamente o seu ponto de chegada. Vamos colocar, o meu desempenho no Enem é 800 pontos. Tá? 800 pontos eu passo na maioria das universidades, inclusive. Pela FUVEST, o vestibular da FUVEST, eu vou concorrer em ampla concorrência. No primeiro dia de prova para medicina, eu tenho que acertar 67 de 90, né? No segundo dia de prova, estou dando exemplo, tá? Na segunda fase, que são 2 dias de prova, né? No primeiro dia, que é português e redação, eu tenho que acertar, sei lá, 78, 80. Enfim, você precisa definir exatamente o desempenho. Pesquisou sobre o desempenho necessário, você conseguiu definir o ponto de chegada. Opa, eu sei que de Londrina até Brasília, a distância é tanto. Mas aonde eu estou hoje? Eu preciso definir agora aonde eu estou. Se eu quero chegar lá na USP, se eu quero chegar na Universidade Federal de Juiz de Fora, ou se eu quero chegar na ESCS, eu preciso saber onde eu me encontro, onde eu estou, tá? Por quê? Definindo onde você quer ir e sabendo onde você está, você consegue medir a sua distância. Bom? Sua distância. A distância que está entre você hoje e o seu objetivo. E isso aqui é importantíssimo e os alunos às vezes negligenciam. Hoje eu atendi uma aluna, óbvio, que eu não vou falar o nome da minha querida aluna, e ela queria, né, fazer o vestibular para medicina numa determinada universidade. E ela tinha feito algumas tarefinhas preliminares, que foi justamente o levantamento desses dados. Ela havia feito, né, a prova anterior e nós comparamos. E ela, ao analisar o desempenho necessário, ela começou a conversa comigo, dizendo que ela estava frustrada, porque ela viu que é muito difícil, ela viu que falta muito para ela passar. Só que ela conseguiu uma coisa sensacional. Ela conseguiu saber exatamente a distância, ela conseguiu saber onde ela está e para onde ela vai. Isso, gente, faz a gente eliminar ilusões, faz a gente tirar as ilusões da nossa vida e a gente focar, porque se você realmente quer passar no curso que você deseja, você vai percorrer a distância necessária para alcançar o seu objetivo. E o que significa percorrer a distância necessária para você alcançar o seu objetivo? Significa você organizar, criar um cronograma e atacar todas as suas dificuldades para você chegar ao seu desempenho. Se eu quero o Enem e eu quero fazer o Enem para a Universidade Federal de Juiz de Fora, eu preciso saber qual que é o meu desempenho necessário em redação. Qual que é o desempenho necessário em ciências da natureza? Qual que é o desempenho necessário que eu tenho que ter em linguagens e códigos? Qual o desempenho em ciências humanas? E qual que é o desempenho em matemática?
Né, Suzana? A Suzana já sabe o quanto que ela tem que tirar em redação para passar na UFJF. Ela sabe quanto que ela tem que tirar na ciência da natureza, em linguagens e códigos, ciências humanas e matemática. Tá? Inclusive ela colocou a nota ali. Maravilha. Se eu sei onde eu estou hoje e para onde eu vou, eu consigo criar um cronograma muito melhor. Os alunos sentam e começam a estudar, sem saber para onde ele vai. E quando o aluno não sabe para onde ele vai, basta a primeira dificuldade para ele desistir, para ele procrastinar, para ele se sentir perdido. Então saibam para onde vocês vão, mas saibam principalmente onde vocês estão, certo? Então, vocês vão medir como isso, essa distância? Levantando os dados da universidade, isso é fácil. Sabendo onde você está. Como que eu vou saber onde eu estou? Bom, eu vou fazer uma prova anterior do Enem. Deixa eu ver como que é o meu desempenho simulando o Enem hoje para mim. Nas mesmas condições, se possível, né? No mesmo horário, no domingo. Vai lá e faz a redação. Procure alguém para corrigir a sua redação de acordo com os critérios do Enem, das 5 competências da redação do Enem. Faça a prova de ciência da natureza, linguagem de código, ciências humanas e matemática. Compare com o gabarito, né, oficial, veja quanto que você acertou em cada uma dessas áreas do conhecimento. Ah, professor, eu não sei, né, para tirar aqui 800 pontos, quanto que eu tenho que acertar? Ah, se você pesquisar, você vai chegar, né, a alguns números, tá bom? Eu falo para você que os números ideais, né, das provas, né, de ciências humanas, linguagens e códigos, matemática e ciência da natureza, é em torno de 37 questões, tá? E aí, então, você sabe, faz a prova, quanto que eu tirei em cada uma. Tá longe? Tá perto? Tá muito longe. Professor, eu tirei matemática, 15 questões. 15 para 37 está muito longe. Sim, vai lá. Investe na matemática básica, domine a matemática básica. Saiba que a prova do Enem, né, a prova de matemática, ela tem um peso muito grande na matemática básica, certo? Ah, professor, linguagens e códigos aqui, eu também fui mal. Vamos lá, vamos fazer as provas anteriores, vamos praticar a interpretação de texto, vamos ver ali como que ele cobra a literatura, né? E depois você vai dominar outras características das provas. Mas o ponto principal é medir a distância, tá? Como que eu meço a distância para alcançar o meu objetivo? Sabendo para onde você vai. Esse é o primeiro ponto. Definir o seu ponto de chegada. Sabendo para onde você vai, você precisa saber onde você está. Uma vez sabendo que a Suzana está lá em Governador Valadares, eu estou aqui em Londrina, eu vou então medir a distância entre uma cidade e outra para saber quanto tempo eu demoro para chegar lá. Para estudar é a mesma coisa. Saiba onde vocês estão. De que forma? Simulados, provas anteriores. Ok? Dominem para onde vocês vão. O processo seletivo que vocês vão fazer. Se é a USP, eu vou então ler o manual do candidato lá da FUVEST, vou dominar ali as fases, né, do vestibular, saber como que ele funciona. O aluno tem que ter isso na cabeça. Quando eu perguntar para vocês, vocês têm que saber, olha, professor, eu preciso de tanto na redação, eu preciso de tanto em ciência da natureza, em linguagens de códigos, eu preciso de tanto em ciências humanas e matemática. Eu sei que matemática eu não estou bem, eu não domino matemática básica, eu preciso melhorar isso aqui. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você já está traçando a sua rota, o seu caminho, né? Então, gente, a escolha do caminho, ele depende de duas informações. Qual informação? Saber para onde você vai e saber aonde você está. A escolha do seu caminho depende dessas duas informações. Quando você sabe para onde você vai e onde você está, você mediu a distância, você então agora começa a analisar por que você está tão distante. Por que eu estou tão distante, né, da USP através, né, da FUVEST? Porque analisando as provas anteriores que eu fiz no primeiro dia de prova, né, de uma média que tem que ser em torno de 70, eu estou tirando 32. Estou longe de 70.
Dessas 32, o que eu mais erro? Bom, eu vi lá no manual do candidato da FUVEST que na prova do primeiro dia tem 90 questões, que é dividida em biologia, química, matemática, português, história, geografia, enfim, todas essas matérias. Dá em torno, mais ou menos, de umas 10 questões por matéria. Poxa, das 10 questões, né, que teve de biologia, eu acertei uma. Então, em biologia, eu preciso melhorar. E o que normalmente cai em biologia? Vamos lá, vamos analisar as provas anteriores e vamos analisar o que está no conteúdo programático lá no manual do candidato da FUVEST. Beleza? E no Enem? O Enem, ele cobra competências e habilidades. Então, eu preciso conhecer a matriz de referência do Enem e eu preciso, né, de preferência, corrigir a minha prova através das habilidades. É fácil? Não. Você vai encontrar facilmente uma correção por habilidades aqui no Brasil, no Brasil inteiro, vai ter dificuldades, né? Eu garanto para você que na plataforma da Sala do Saber você tem essas condições, né, de corrigir as habilidades da matriz de referência. Por que eu digo isso? Porque quando você corrige a prova do Enem pelas habilidades, você consegue perceber as habilidades que você tem mais dificuldades, né? Ciências humanas, por exemplo. Você pode perceber que tem uma dificuldade na competência 6 de ciências humanas, que fala sobre meio ambiente, mas que caem principalmente as questões de geografia. Ou lá na linguagens e códigos, a competência 5, que trata de literatura. Mas o que de literatura normalmente é cobrado na linguagens e códigos? Poxa, deixa eu ver a descrição das habilidades da competência 5, para eu entender como que a literatura é cobrada na linguagem de código. Vejam que tudo isso está ligado já à sua caminhada, né? A sua viagem em si. A sua viagem começa com os estudos, beleza? Mas é um estudo que tem um objetivo, que tem um foco, né, final, que é lá na FUVEST, na Federal, né, de Juiz de Fora, na ESCS, na Federal do Paraná, enfim, você sabe para onde você vai. Entenderam, galera? Esse é uma informação muito importante, preliminar, antes de você começar a estudar. Antes do aluno começar a estudar, ele precisa dominar alguns dados. O aluno, gente, ele senta para estudar e ele não pode simplesmente pegar um conteúdo e começar a estudar esse conteúdo do nada, né? Muitas vezes o aluno pega um livro e fala, eu vou começar a estudar matemática. Deixa eu pegar esse livro aqui. Começa a estudar aquele livro. E qual que é a relevância daquele assunto lá para a prova que você vai fazer? O Paulo. Olá, professor, boa tarde. Cheguei agora, pois estava ocupado. Perdi muita coisa. O Paulo, galera, se você perguntar onde Paulo mora, você vai ficar com inveja do Paulo. E ele mora muito distante de mim. Se eu for lá para a casa do Paulo, né, eu acho que eu vou demorar muito tempo, mas eu gostaria muito de visitar esse local aí, hein, Paulo? Fala aí, Paulo, coloca onde você mora, só para os caras ficarem com inveja de você. Paulo, a gente está falando da importância de saber para onde vocês vão nos estudos de vocês. O Paulo quer fazer um curso específico. Ele precisa saber aonde ele vai fazer esse curso e o desempenho necessário. E ele precisa saber onde ele está hoje, medindo através de simulados, principalmente. Bom, professor, eu sei que eu tenho dificuldade em matemática, eu sei que eu tenho dificuldade em física, eu sei que eu tenho dificuldade em química. Se a gente for fazer um levantamento, né, a maioria dos alunos vão responder essas matérias, tá? Eu posso já ir atacando as dificuldades que eu tenho nessas matérias? Pode, claro que você já pode, porque você já está fazendo aquilo que em aulas passadas eu já disse para vocês. A construção da base de vocês. Construam a base, tá? Vamos lá, eu vou investigar para onde eu vou, mas eu já vou construindo a minha base. Eu preciso dominar a matemática básica, eu preciso dominar ciências da natureza, né, os assuntos básicos da biologia, da química e da física. Para qualquer vestibular, estes assuntos básicos são importantíssimos, até para você evoluir nesses assuntos. Olha lá, o Paulo mora simplesmente na Ilha do Marajó, né, galera? Mas também lá na pontinha do Brasil, bem distante de mim. Mas é um lugar muito bonito que eu tenho vontade de conhecer, viu, Paulo? Então, meus amados, saibam para onde vocês vão. Entenderam a dica de hoje? Hoje era para ser uma aula um pouco mais curta, para que vocês
pensassem, refletissem um pouquinho sobre isso, tá? Eu não sei se no começo ficou sem som, eu achei que tivesse ficado sem som, né? Então eu peço desculpas para vocês. Hoje eu estou com outro computador aqui, com outra câmera, então tá tudo meio atrapalhado, tá? Mas eu não queria deixar de passar aqui e dar essa mensagem para vocês escolherem os seus caminhos, que é o caminho de estudos, tá? Saibam medir as distâncias, saibam para onde vocês vão primeiro, definam onde vocês vão. Ah, professor, eu quero aonde a minha nota der. Eu quero fazer pelo Enem aonde a minha nota der. Beleza. Então, qual que é a nota que vai te dar essa tranquilidade? Ah, para medicina é 800. Então tá. E para 800, quanto que você tem que tirar em cada área do conhecimento? Pesquise sobre isso, porque aí você definiu o seu ponto de chegada. Mas saiba onde você está. Saiba qual que é o seu desempenho hoje, tá? Esse é um ponto importantíssimo. Só a partir disso você vai conseguir se localizar. Porque, gente, quando você sabe onde você está e para onde você vai, você está localizado. Você se localizou, né, no espaço. E você também tem uma noção de tempo. Se um cara quer fazer Enem, né, e tirar 800 pontos, e aí ele fez o Enem passado e tirou 540, ele está distante de 800 pontos. Ele sabe disso. E quando você sabe, você não precisa ficar angustiado, ansioso. O aluno sabe que ele não tem o desempenho necessário. Ele sabe que ele está muito distante, né, da nota necessária para passar no curso que ele deseja, e ainda assim ele fica angustiado, com medo de não passar no vestibular, com medo de, né, tirar uma nota baixa no Enem. É claro que você provavelmente não vai passar nesse vestibular se você tem um desempenho baixo hoje. Você precisa evoluir. E eu sempre digo, o vestibular, o Enem, ou serve para vocês passarem, ou serve para vocês evoluírem. Se a sua nota está muito distante, meu amigo, bora lá, né? Você vai ter que percorrer essa distância. Você vai ter que, né, conseguir chegar naquela nota que você se propôs a alcançar. E se você se propôs a alcançar aquela nota, por que você vai ficar angustiado hoje, né, de não ter alcançado ainda? Se você não está bem em matemática, se você não entende muito pouco de química, se você tem dificuldade em ciências humanas, ora, você vai ter que percorrer essa distância, né? Saber disso te dá a tranquilidade de estudar o tempo necessário para alcançar o seu objetivo. E aí eu pergunto, você está disposto a estudar o tempo necessário para alcançar o seu objetivo? Você quer fazer medicina, está disposto a estudar 1, 2, 3, 4 anos, se for necessário, para você passar em medicina no curso, na universidade que você deseja, já que você está muito distante do seu objetivo? Ora, se você tem resposta para essas perguntas, se você sabe que você vai precisar do tempo necessário para percorrer essa distância, então vá com calma, percorra, né, a sua estrada, porque o resultado final é você chegar no seu destino. Beleza, meus queridos? Entenderam? Captaram a mensagem de hoje? Entenderam o que eu quis passar? Se você tem alguma sugestão, se você gostaria de colocar aqui alguma sugestão de conteúdo, de tema para eu trabalhar com vocês, podem colocar que eu farei com bastante gosto, tá? E semana que vem eu vou ver se eu preparo alguma coisa já relacionada a conteúdos para a gente analisar. Se vocês querem algum conteúdo específico também, ou alguma análise específica de conteúdos, também podem colocar aí, que eu vou buscar trazer para vocês na medida do possível. Beleza, meus amados? Foi um prazer estar aqui com vocês. Semana que vem eu volto, né? Não esqueça de convidar os colegas de vocês, de curtir o vídeo, se vocês curtiram, claro. Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.